Crise imobiliária subprime 2008 dos Estados Unidos. O que isso tem a ver aqui com o Brasil? Gente, eu estava assistindo alguns vídeos dessa crise, né, para relembrar o que ocorreu, que na verdade foi 2008 onde que tudo teve efeito dominó, onde que tudo colapsou, mas já começou há alguns anos atrás, que foi o sonho da casa própria, né? Mostrar para as pessoas que venceu, que alcançou o sucesso. E assim, o que isso tem a ver com o Brasil? Meu, não vou ficar passando dados aqui. Cara, eu tava vendo, eu fiz um vídeo aqui, Banco Master usou o FGC, usou 41 bilhões do FGC, quase 50%. Eu tava vendo que muitas pessoas ainda tá tentando resgatar o dinheiro, baixar o aplicativo, resgatar. Eu acho que provavelmente leva um tempo. Eu tava vendo a dívida do Brasil, quase 9 trilhões da agência do governo, né, federal. 9 trilhões, 4 semanas atrás eu vi. 9 trilhões. O nosso PIB, quase 80% já ali consumindo dessa dívida. E assim, não é só o Brasil. Já falei em alguns vídeos aqui também da questão do dólar, né, que os Estados Unidos está devendo 37 trilhões. E, cara, essa semana eu conversando com dois engenheiros ali que tem a gente conversando sobre imóveis e a gente conversando. E eu até perguntei para um deles o que ele achava se aqui no Brasil e no mundo talvez tenha uma bolha. Porque assim, os imóveis, principalmente em São Paulo, cara, é muito alto. Você pega lá, assim, um imóvel à média, 250 mil reais. Provavelmente, que eu sempre fico falando aqui no vídeo, a marca dos 100 mil. Como que é difícil. Eu tô falando na forma proporcional. Se você pegar de 220 milhões de pessoas aqui no Brasil, cara, não chega nem 10%, provavelmente, que tem a marca dos 100 mil. Ah, você não sabe o que você está falando. Então tá bom. Então, se você tem algum veículo que custa esse valor e se você tem algum imóvel, tenta vender. Eu conheço uma pessoa que tem um Peugeot 2008, 2024, tentou vender ali por 80 mil, tá até hoje, mais de 6 meses. E eu conheço uma pessoa que tem uma casa em Peruíbe, lá no litoral paulista. Falar nisso, ele até reformou agora, deu uma pintura ali, deixou bem bonita. Ele está tentando vender essa casa por 220 mil reais. Ele aceita até mesmo uma parcela, uma entrada para uma pessoa conhecida, alguém assim com um contrato bem feito, uma entrada quase, acho que 50% e parcelar o restante. Então, assim, eu estou falando casos de pessoas que eu conheço como que é difícil a marca dos 100 mil reais. E assim, e essa crise lá nos Estados Unidos, em 2008, foi o sonho da casa própria, o sonho e mostrar para o mundo que as pessoas venceram na vida, que as pessoas estão bem sucedidas. E é que nem eu falei, cara, eu conheço pessoas ali que, meu, é, geralmente é que nem eu sempre fico falando aqui. O problema não é financiar. Eu acredito que se o cara ganha, provavelmente, mais de 20 mil reais e quer financiar uma parcela de 3 mil reais, eu acredito que ele vai conseguir financiar, vai conseguir pagar a parcela, mesmo o dobro do imóvel por causa da taxa de juros de 15%. Eu já vi, já colocaram o cupom que a média da taxa de juros no final de dezembro de 2026 vai ficar na média de 12%. Cara, 12% ainda é alto. 12% em 2026. O cupom tá planejando, né? Para que 2026 no final fique nessa variação de 12%. Então, assim, lembrando que hoje está 15%, então ainda 12% é alto. E o que eu falei?
Se essa pessoa ganha esse valor, provavelmente mais de 20 mil reais, a pessoa vai conseguir fazer uma reserva de emergência, a pessoa vai conseguir guardar 100 mil reais ou até mesmo mais dinheiro ali, algum ativo, para qualquer problema futuro, a pessoa arcar com essa parcela do financiamento. E assim, e é que nem eu falo, eu, particularmente, eu conheço ali pessoas, cara, que financiaram, às vezes, ganhando 8 mil reais, meu, e tá passando um perrengue. Tá passando, cara, um perrengue. Tá passando dificuldade. Você entendeu? Porque você pega lá 30 anos financiado. Meu, é uma vida. Então, o que eu falo? As pessoas têm que mostrar que venceram, que tá com sucesso. Meu, e acaba entrando numa dívida praticamente impagável. Porque assim, meu, o mundo ele provavelmente ele não vai ser o não vai estar da mesma forma daqui 5 anos, porque o mundo ele está em processo de evolução. E às vezes assim, o que que eu falei para esse amigo, esse conhecido aí, engenheiro? Cara, eu acredito que sempre quando você está com dinheiro na mão, você está com uma reserva de emergência, quando você está bem preparado, quando você está meio cauteloso na questão que pode acontecer, porque, mas eu sou funcionário público, meu, nunca vou ficar desempregado, tá bom. Só que a questão da inflação, se você pegar 10, 15 anos atrás, às vezes uma pessoa, um médico, vamos pegar lá, o médico ganhava por plantão 1.000 reais 15 anos atrás. Aí você pega um carro Kwid, zero naquela época, ou seminovo. O Kwid custava em torno de 35 mil reais. Quanto que o Kwid passou esses 15 anos? Quanto que o Kwid custa hoje? O carro mais novo, zero, hoje no Brasil, 70 mil reais. Então, assim, e os mesmos 1.000 reais, o plantão dele não teve aumento significativo, que seria o plantão hoje para seguir a inflação deveria estar um plantão de um médico por volta de 5.000 reais. E a gente vê que não houve isso. Então, é como que eu estou falando aqui. Eu falei para esse colega. Outra coisa, falei para um conhecido. A pessoa, eu, paga no aluguel, às vezes 3.500 reais, num lugar bom, ali, num apartamento bom, numa área boa. Só que eu falei, meu, eu falei para esse colega, por que você não vai para um pouco mais da periferia? Ainda mais eu que eu sou um pouco crítico, porque tem lugar bom ali na periferia ali que eu acredito que você vai conseguir pagar provavelmente aí, meu, 1.500 reais. Num lugar bom, você vai passar despercebido, mas o cara parece que tem na cabeça dele que é aquela coisa, mas e não tem segurança. Mas eu sou. Pode acontecer alguma coisa comigo, porque eu sou rico. Eu falei, cara, você vai passar despercebido? Você é rico? Não é. Então, assim, tem um lugar ali que você vai pagar por volta de 1.500 reais, você vai estar economizando 2.000 reais, cara. Vai passar despercebido ali e você vai conseguir, meu, em um ano aí, vai bater quase 25.000 reais. 2 anos ali, provavelmente o cara vai conseguir juntar muito mais. Se ele estava pagando 3.500 reais, provavelmente ele vai conseguir juntar por volta lá de 4.000 reais por mês. Meu, um ano, quase 50 mil. 2 anos, quase 100 mil reais. E morando no local bom, ali, na periferia, você entendeu? Passando despercebido, porque o que eu falei pra ele, meu, a violência tem em todo lugar, cara. Mesmo você estando aqui, que você acha que é área nobre e segura, meu, aqui tem a violência. E assim, o que que eu observo? Cara, pessoa passando dificuldade. Pessoa passando dificuldade, a pessoa endividada, meu, a pessoa passando perrengue. Até vi mesmo tinha visto uma faxineira comentando, né? Ali, tava num local, ela falando que trabalha em prédios, né? Em faxina, e às vezes ela abria a geladeira de algumas pessoas que
ela realizava esse trabalho, que às vezes que dava até dó, que não tinha praticamente nada na despensa e você via a situação da dificuldade financeira. Só que é que nem eu falo, às vezes a pessoa tem um sonho, é o sonho da casa própria, é o sonho de mostrar do sucesso. Cara, e assim, o mundo, eu dei esses dados aí na questão da dívida PIB do Brasil, da questão do Banco Master, e é que nem eu pergunto para vocês, como que vai ficar aqui no Brasil e fora no mundo? É que eu tô colocando Brasil, mas você coloca mundial. Daqui 10 anos. Como eu tô falando, eu não consigo também enxergar. Às vezes assim, às vezes a gente tá às vezes a gente tenta fazer uma análise, a gente tenta enxergar para ver o que está acontecendo, quem domina o mundo, o que realmente eles querem fazer, a gente não tem com clareza, né? É que nem eu sempre falo aqui nos vídeos na questão, no Bitcoin também é aquela coisa que não coloco fé 100%, só que diante de tudo que me oferece na questão do real, né, que a questão da inflação, a questão do dólar com dívida impagável, você entendeu? E em cheque, o próprio Brasil, né, colocou o questão querendo negociar com outras moedas, a gente não tem clareza totalmente o que está ocorrendo. A gente tem que fazer uma forma de se precaver, às vezes, é que nem eu sempre falo assim, eu acredito que quem tem dinheiro em mãos, caixa, ali é rei, tem a oportunidade para comprar quando a pessoa está passando alguma dificuldade, quando a pessoa, meu, passou algum perrengue, e é que nem eu falo, falei, meu, porque se vir, muitas pessoas aí estão falando, até mesmo as pessoas no YouTube estão falando, os economistas estão prevendo uma crise mundial no ano de 2026. Como que eu falei, a gente não sabe, não consegue olhar com clareza. Então a gente tem que se precaver. Meu, eu falei, não vou trocar de carro. Meu carro 2017. Ah, mas você vai ficar pagando IPVA, que nem um rapaz falou lá pra mim, meu, deixa, eu fiz a conta. Ah, vou pagar R$ 2.000, meu carro é 2017. Daqui uns 8 anos eu não vou pagar mais, eu vou somar. Quanto que é R$ 2.000 vezes 7? Meu, vai dar R$ 14.000. E o que acontece? Eu não vou pagar mais IPVA daqui 7 anos. Diferente de um carro de 2025, que se você que o IPVA provavelmente já vai ficar um pouco mais alto, quase R$ 5.000. Já faz uma diferença enorme. De o meu que eu coloquei R$ 17.000, esse carro de 2025 vai pagar 19 anos, vai dar por volta mais ou menos 100 mil. Então é uma coisa de pensar. O que eu falei também? Eu falei, cara, porque as pessoas às vezes têm um sonho da casa própria, não olha para o interior do Brasil. Eu, eu comprei um terreno, meu, um valor muito baixinho, uma parcela muito baixinha, lá na Bahia, em Açu, perto das Chapadas, ali, meu, natureza. Cara, o terreno onde que eu comprei, onde que eu tô construindo, 5, 7 minutos, corta o Rio Paraguaçu, passa ali o Rio Paraguaçu, você entendeu? Aí tem alguns quiosques lá que você pode se banhar. Cara, não tem trânsito. Como que eu falo aqui? Eu falo aqui, meu carro tá mais parado, eu tô andando mais de moto. Eu vou fazer um vídeo qualquer dia aí com a minha GoPro, colocar aqui no peito, pra ver quem anda em São Paulo de carro, cara. Tá na garagem. Quem anda? E quando pega o carro pra andar, vai passar raiva, vai passar estresse. Você entendeu? Porque o cara não anda e tá queimando gasolina. O cara tá, meu, ali. E a gasolina já tá tão boa e tão barata, né? Então, assim, meu, eu fiz aqui mais ou menos sobre a crise subprime, a bolha imobiliária de 2008 nos Estados Unidos. Aqui, não coloquei dado específico ali. Meu, assiste, dá uma olhada o que aconteceu, dá uma olhada o que aconteceu nos Estados Unidos e traga para cá, no Brasil, se vale a pena. Como que eu falei? Cara, se vale a pena realmente na questão de viver tempo. Já falei para você, a pessoa que são 5% do Brasil que são realmente rica, que são realmente milionárias, o maior ativo que essas pessoas têm
é tempo. E o que que essas pessoas fazem com o tempo? Essas pessoas fazem o quê? Vão construir longevidade. Academia, cara, exercício físico, descanso mental, você entendeu? Meditação, para ter uma longevidade, porque não adianta você ter coisas materiais e você não ter saúde, você não ter longevidade, porque aí não adiantar nada, você entendeu? Vai ficar tudo por aí. Então, assim, eu falei para esse conhecido, às vezes, talvez, é melhor você olhar para o interior do Brasil, ali, você vai pagar uma fração mínima, cara, para você morar ali com a sua família, você ter mais qualidade de vida e talvez, às vezes, você conseguir ali ainda ter uma reserva de emergência. Se você já tem casa em São Paulo, você vai alugar, porque eu fico batendo na tecla aqui que se você já tem casa em São Paulo, casa em São Paulo não se vende, porque para você ficar não bate e volta. Se você enjoar de lá, você vai voltar para São Paulo, tá? Gente, esse é o vídeo que eu falei. Tome cuidado, às vezes assim, por impulso, porque às vezes vai custar caro esse sonho e talvez você vai se frustrar. E eu falo aqui para você que não vale a pena, às vezes, você se frustrar, você mostrar o sucesso, o falso sucesso, que realmente não é. E o tempo vai passar e vai acabar mostrando, tá? Deus abençoe.